Seja bem-vindo ao segundo Congresso Online de Contabilidade, o Pensar Contabilidade. Sou Ana Carolina Ferreira, mãe de Eduardo Conte, contadora, CEO da empresa Ferconte Consultoria Contabilidade, professora da BSSP no curso de MBA de Gestão Corporativa, Controladoria e Finanças e atuo há 13 anos como empresária contábil. Conversaremos hoje sobre organograma do departamento financeiro e suas áreas correlatas. Antes de falarmos propriamente sobre o organograma do departamento financeiro, precisamos dar alguns conceitos e mostrar a importância em ter um departamento financeiro na empresa. Eu vou compartilhar com você aqui a apresentação, para não atrapalhar e não prejudicar o conteúdo. Vou me despedir um pouquinho da sua tela, mas eu volto já já. O gerenciamento financeiro é muito importante para todas as empresas. É essencial para alavancar o negócio. O objetivo da gestão financeira é melhorar os resultados apresentados pela empresa e aumentar o valor do patrimônio por meio da geração de lucro líquido proveniente das atividades operacionais. De uma forma simplificada e ilustrativa, gestão financeira é um conjunto de ações e procedimentos administrativos que, através de um planejamento e análise das atividades financeiras, tem por objetivo principal a melhoria do resultado da empresa, conquistando a tão sonhada lucratividade. Eu costumo falar que a análise financeira é ter uma chave de sucesso para a sobrevivência no mundo de hoje. Falaremos também sobre vantagem e desvantagem na gestão financeira. A boa gestão financeira tem a menor ocorrência de erros, a gestão fica mais simplificada, gasta-se menos com a boa gestão, evita e minimiza os prejuízos, toma as melhores decisões, com conhecimento dos seus números, né? Com a gestão dos seus números você consegue fazer melhores decisões em prol do crescimento da empresa, tornando-se a empresa mais vantajosa no crescimento. A gestão financeira te permite fugir da crise. Já na má gestão financeira, ocorre formular preço de forma errada. Isso é muito comum, os gestores hoje não conseguir entender, né, o porquê que não tem a lucratividade desde que se está vendendo bem, tem uma movimentação de vendas constante e não consegue visualizar o seu lucro. Por quê? Muitas das vezes o preço dele que foi formulado de forma errada. Não foi calculado aí o real custo, todos os impostos, tributos que incidem sobre o serviço, sobre o produto. Então isso é bem importante e é um item muito delicado que é muito comum, tá? Misturar as finanças pessoais com as da empresa também é outro fato comum aos gestores de hoje. Pagar suas contas pessoais pela empresa. E você realmente não consegue ver o resultado real daquela operação, né, daquele negócio. Inclusive, isso fere a um princípio básico da contabilidade, que é o princípio da entidade. Não dar atenção ao capital de giro. Outra coisa importante. Muitas das vezes você não conhecer os seus prazos médios, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento de estoque, influencia diretamente na necessidade de utilizar o capital de giro. E muitas das vezes os gestores não levam esse fator em consideração. Você precisa realmente conhecer, inclusive, seus índices. Se você está pagando com o tempo o suficiente que está recebendo. Incapacidade de planejar a longo prazo, não tem conhecimento dos números, não tem uma visão do seu fluxo, você não vai ter como planejar a longo prazo, né? E aí acarretando o que a maioria das vezes acontece nas empresas hoje é o endividamento. Então, a gente passeou um pouco pela importância da gestão financeira, alguns conceitos, vantagens, desvantagem, ter ou não a gestão. Agora vamos entrar mais no assunto específico da nossa palestra, que é a estrutura do departamento financeiro.
Independentemente do tamanho da empresa, é muito importante consolidar um departamento financeiro, de forma a evitar bagunças e desorganizações dentro da empresa. A estrutura do departamento financeiro não tem como ser padrão para todas as empresas. Não é exata. Ela pode variar conforme o tamanho e o contexto dela. A gente tem aqui a microempresa, né? A empresa de médio porte e grande porte. Vamos falar também sobre o gestor financeiro, né? O que o gestor financeiro precisa ter são os dons, né? Ilustramos aqui com uma moça, multifunções, mas é importante isso mesmo. Primeiramente, criatividade na medida certa. Ter todos os números na ponta da língua. Estar sempre atualizado, saber liderar, resiliência, priorizar recursos e conciliar interesses e ter uma visão a longo prazo. Outro conceito aqui, o que faz o departamento financeiro, né? O departamento financeiro tem a função de garantir recursos para que a empresa possa cumprir seus objetivos, mantendo-se competitiva, ativa e garantindo seus lucros. É o setor que administra o recurso de uma empresa. Controle de tesouraria, contabilidade, contas a pagar, a receber, investimentos, riscos, planejamento financeiro da companhia e divulgação dos resultados, tudo isso está ligado e diz respeito ao departamento financeiro de um empreendimento. A estrutura e rotina da área financeira pode variar de acordo com o porte da empresa. A gente vai falar aqui, primeiro, sobre micro e pequenas empresas. Olá, estou de volta aqui na sua telinha. Então, a gente vai falar sobre a estrutura do departamento financeiro para as empresas, as micro e pequenas empresas. Para esse porte, o departamento precisa ser muito simples, bem enxuto mesmo. O departamento financeiro é formado por um líder financeiro e um analista da tesouraria. Geralmente, esse líder financeiro é o próprio dono da empresa. E o analista da tesouraria, ele executa o trabalho, né? Ele realmente faz contas a pagar, receber, controle de inadimplência, emissão das notas, controle de boleto. É esse carinha que vai fazer essa operação. Para esse porte de empresa, a contabilidade e a controladoria, geralmente, ela é terceirizada. Para as empresas de médio porte, passa a ser um pouquinho mais complexo esse departamento. Ele fica composto por um diretor financeiro. Olha a diferença aí em relação às micro e pequenas empresas. Lá é um líder financeiro. Aqui passa a ter um setor, né? É um outro funcionário. É um diretor financeiro. Precisa de um analista da tesouraria, analista da contabilidade e o controlador que vai controlar todas essas operações. Já para as empresas de grande porte, aí sim, necessita de um departamento financeiro muito mais robusto, muito mais complexo. É composto por diretor financeiro, coordenador da tesouraria, coordenador da contabilidade, analista da tesouraria, analista da contabilidade e um auditor interno, para realmente auditar todos esses cargos, todos os resultados e todas as entregas dessa galera toda aí em cima. Sobre o departamento financeiro, a gente tem alguns cargos, né, algumas etapas, alguns departamentos para falar. Tesouraria, contabilidade, contas a pagar e receber, fiscal, investimentos, planejamentos financeiros e gestão de risco. Vamos começar aqui com tesouraria. É responsável pela administração do fluxo de caixa da empresa, controles diários de recebimentos e pagamentos. É aquele cara que controla realmente o dinheiro, né? As contas que serão pagas e os recebidos que foram realizados. Já o contas a pagar e a receber é responsável por controlar os vencimentos dos compromissos da empresa e também o controle dos recebimentos, ou seja, que cuida dos pagamentos a fornecedores e dos recebimentos por parte do cliente. Lembra que eu falei sobre a importância de analisar os índices de prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento? Olha quem vai fazer, esse carinha aqui. A importância de você ter e além de ter e programar que os recebíveis sejam antes,
do que o prazo médio de pagamento. Quanto mais você posterga seu pagamento, a liquidez é maior na sua empresa. Então, é esse carinha aqui que vai realizar essa tarefa. Contabilidade fiscal. Contabilidade é responsável pelo controle de ativos e passivos da empresa, que são entendimentos como bens e direitos. A partir dessa análise de ativos e passivos, é que a área da contabilidade possui extrema importância na hora da tomada de decisão. A contabilidade e a tesouraria têm que andar juntos. Nem sempre o que está disponível lá pode ser distribuído, pode ser pago, porque tem que ver se dá suporte. A contabilidade dá suporte para isso. Já na área fiscal, é responsável por todos os procedimentos tributários, pagamento e apuração dos impostos, exercimento das exigências fiscais, compromissos com responsabilidades acessórias. Aqui é muito importante, a pessoa responsável pelo fiscal é muito importante porque ele tem o poder de buscar benefícios fiscais para a empresa. Aqui você realmente tem que decidir, fazer uma análise do regime tributário que a empresa vai seguir. Porque isso faz toda a diferença lá na lucratividade, lá no início que eu falei no início da palestra. Ter o controle dos seus custos, planejar esses custos, colocar a sua empresa no seu regimento correto, na forma do regime tributário correto, com os maiores benefícios, é importante para o resultado da lucratividade ser maior. Por isso que esse carinha também é muito importante. A relação com os investidores. Com o departamento financeiro consolidado e transparente, é possível estabelecer uma ótima relação de confiança com os investidores e captar mais recursos. Eu me imagino assim, eu querendo investir numa empresa, que eu vou chegar lá na empresa e eu visualizar todo esse controle que a gente vem conversando desde o início, a credibilidade daquela empresa aos meus olhos, né? Querendo investir, é muito maior. A probabilidade de eu aceitar, eu investir, eu querer realmente investir o meu dinheiro numa empresa altamente controlada, tendo uma boa gestão financeira, é praticamente 100% de chance de acontecer, porque a empresa passa a ter mais credibilidade no mercado, né? E aí a gente tem um planejamento financeiro, que é bem importante também. Com contabilidade estruturada, é possível fazer o planejamento financeiro da empresa, proporcionando a construção de um orçamento bem feito e analisando quando é a hora de investir ou cortar gastos. É um processo feito para atingir um objetivo por meio de criação de estratégia e metas traçadas para o futuro da empresa. Aqui você realmente vai pensar lá a longo prazo. Você vai planejar com todas essas técnicas, todo esse conhecimento que a gente passou aqui, para a gente olhar para a empresa lá a longo prazo, através do planejamento financeiro. Gestão de risco. Responsável pela análise dos riscos do mercado de crédito, de câmbio, de operações, liquidez e outros. Se torna necessário para conseguir antecipar riscos e até mesmo saber como agir para evitar problemas e reduzir os impactos. O que é risco, né? Risco é uma incerteza se vai ou não ocorrer. O ideal é que você analise justamente para você evitar resultados negativos nesse risco para o seu negócio, que você realmente traga isso como uma forma positiva. Eu mitiguei o risco, eu fiz todas as análises, eu vou ter esse determinado cuidado para não ocorrer essa determinada situação. Então, é muito importante isso. Gestão de risco é considerar todas essas incertezas para planejar as decisões para aumentar as chances do sucesso da empresa. Você passa por 3 etapas na gestão de risco: a identificação, a análise e o tratamento. Você pode usar meios como especialista, comparar, fazer parâmetros com outros negócios similares, até brainstorm, fazer uma análise quantitativa e qualitativa do negócio. Então, todo esse conteúdo trago para você é para te demonstrar como um bom departamento financeiro e uma boa gestão financeira é fundamental para a saúde empresarial. Acompanhar de perto esses números te garante a usá-lo da melhor forma em prol da empresa, com isso gerando o crescimento da empresa.
Um bom gestor pode fazer isso? Pode. Pode colocar a mão na massa? Pode. Mas não tem nada melhor do que um profissional qualificado que é um contador para realizar esse trabalho. E aqui eu termino a minha palestra. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um prazer tê-lo comigo nesse momento. Aqui estão os meus dados pessoais, meu telefone, meu e-mail, minha rede social. Foi um prazer tê-lo comigo e até a próxima.